Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, religiosidade indígena. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Nessas imagens, nós temos aborígenes australianos, indígenas brasileiros e coiçãs, habitantes da África. Você imagina o que eles têm em comum? Não? Talvez você se surpreenda em saber, mas eles são todos indígenas. Até os aborígenes e os coiçãs? Como assim? Você quer saber o porquê? Indígena tem como sinônimos as palavras aborígenes, autóctones, primitivos, nativos e naturais. Ou seja, a palavra indígena se refere àquilo que é natural do lugar em que vive, que é gerado dentro da terra que lhe é própria. Essas palavras relacionam-se àquilo que é próprio da sua terra. Durante o contato dos colonizadores europeus com os outros povos, ao longo da história, os povos nativos sofreram violências de várias formas. Um exemplo é a própria forma de chamar os povos nativos de índios. Esse termo já foi e é uma forma de violência até hoje. Os nativos ou indígenas americanos foram chamados de índios, simplesmente porque Cristóvão Colombo achou que eles moravam nas Índias, região lá do outro lado do mundo. Durante toda a história do nosso país, esse termo índio foi bastante usado em um sentido negativo, relacionando o índio àquele que é preguiçoso, selvagem, atrasado, só porque não aceitava as ordens dos invasores colonizadores. Os coiçãs, na África, receberam o nome de bosquímanos, do inglês bushman, homem do mato, no mesmo sentido de selvagem, atrasado. Espero que você tenha entendido isso, porque hoje vamos falar sobre a religiosidade indígena, mas não só do Brasil. Afinal, temos indígenas em todas as partes do mundo. Escolhi algumas como exemplo para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Os aborígenes australianos acreditavam muito na união entre o ser superior e todos os seres da natureza. Nesse sentido, o homem não é superior a nada na natureza. Eles acreditavam que todos são importantes e a natureza deve ser honrada. Nesta imagem, vemos Catachuta, um lugar de grande valor sagrado para os aborígenes. Durante o pôr do sol, as rochas refletem os raios solares, parecendo estar queimando em brasa. Ela vai ficando cinza à medida em que o sol se põe, até ficar totalmente escura. Para eles, a lua é uma figura masculina e o sol é feminina. Sabe por quê? Porque sem a mulher não há vida. O mesmo aconteceria sem o sol. Aqui você vê parte das colinas de Sódilo. O povo San, antepassado dos coiçãs, considera essas colinas um lugar sagrado. Para eles, as colinas são o berço de toda a vida. Há 3 colinas no total: a masculina, a feminina e a criança. Eles acreditam que nas cavernas da colina feminina, os deuses falecidos descansam eternamente. Dizem que o local mais sagrado fica próximo à colina masculina. Nesse local, o primeiro espírito se ajoelhou e rezou, após ter criado o mundo. Para esses povos, a religiosidade é uma forma de interação com o mundo espiritual, e por meio dos curandeiros, eles podem manter contato com os antepassados deles. Já ouviu falar dos Inuits? Talvez você lembre deles pelo nome Esquimó. Só que esse termo também é considerado impróprio, pois é racista, assim como o índio e bosquímano. Os Inuits são um povo que há muito e muito tempo habitam o extremo norte do nosso continente, próximo ao Polo Norte. Para eles, todas as coisas têm um espírito, que continua existindo mesmo após a morte. Matar um animal não é diferente de matar uma pessoa, pois ambos podem se vingar. Mas para evitar a vingança, o indivíduo deve obedecer aos costumes e executar os rituais adequados. Os Inuits tinham a ajuda de xamãs, um tipo de sacerdote que aconselhava as pessoas a lembrar dos rituais para acalmar os espíritos, já que se acreditava que os próprios xamãs podiam vê-los. Um dos espíritos inuits é de Sedna.
ela é conhecida como a mãe dos animais marinhos. Dizem que Sedna passou por maus bocados. Ela era uma moça muito bonita, mas foi jogada no mar por não aceitar nenhum pretendente. Devido ao sofrimento, seu espírito passou a ser rancoroso. E quando os pescadores iam para o mar, ela prendia os animais para que eles não pudessem pescar ou caçar. Uma forma de acalmar a ira de Sedna era um xamã ir até o fundo do mar e pentear os cabelos dela. Só assim ela libertaria os animais para que os homens pudessem pescar e caçar novamente. Huitzilopochtli era o deus da guerra, das tempestades e do sol, o mais importante da principal cidade asteca. Sacrifícios humanos eram feitos em homenagem a Huitzilopochtli. Aí tu sobe um pouquinho. E você já ouviu falar em Quetzalcoatl? Também chamada de serpente emplumada, o deus do vento para os povos astecas, que habitavam a região onde hoje é o México. Era um dos deuses mais importantes, considerado o inventor do calendário, da metalurgia, criador da vida, protetor das artes e um herói que defendia a paz e o saber. Nessa imagem vemos sacrifícios a Huitzilopochtli. As vítimas costumavam ser prisioneiros de guerras contra os astecas. Esses sacrifícios eram uma maneira de alimentar o deus, para que ele assegurasse a chegada das chuvas, das colheitas e das vitórias nas guerras. O mais comum era que os astecas arrancassem o coração das vítimas, ainda vivas, e as oferecessem como uma homenagem ao sol. Muito da cultura e crença dos astecas foi se perdendo quando os espanhóis chegaram. As primeiras imagens feitas pelos invasores faziam a referência aos deuses astecas como os demônios do cristianismo medieval. Você deve conhecer esse simpático velhinho aqui, não é? Pois é, ele é um dos personagens mais conhecidos do mundo, o Papai Noel. Porém, não é dele que eu vou falar, mas é de um povo muito próximo a ele. Os Samis, ou Lapões, que ainda hoje habitam no norte da Europa, mais especificamente na Lapônia, aquela mesma região onde fica a casa do famoso personagem do Papai Noel. Os Samis são considerados os únicos indígenas europeus. Nessa imagem vemos representações de divindades Samis. Para eles, os deuses estão relacionados à natureza. Os vários acontecimentos naturais tinham ligação com os deuses. Outras entidades sobrenaturais, que não eram divindades, também conviviam com os Samis. Essas divindades possuíam funções e propriedades próprias, como espíritos que ajudavam durante os meses escuros do inverno, espíritos guardiões e protetores. Eles se manifestavam como os mais variados animais. Já outros ensinavam técnicas de caças aos Samis. Os tambores Samis eram fundamentais, pois as batidas e músicas auxiliavam os xamãs na viagem ao mundo espiritual. Os xamãs eram os responsáveis por acessar diferentes mundos, por meio de rituais, sacrifícios e canções. Acreditava-se que eles podiam mudar sua aparência e se transformar em animais, ou até mesmo em fenômenos da natureza, como rajadas de vento. E aí, você está gostando de conhecer um pouquinho da religiosidade dos povos indígenas ao redor do mundo? Espero que sim! Mas é claro que eu não podia deixar de falar da religiosidade de indígenas brasileiros. Por mim, falaria de todos, no entanto, há vários grupos indígenas, por isso, poderia ser bem demorada a nossa aula. Para os tupinambás, Monã é o Deus criador do mundo, do céu e dos seres vivos. Devido ao desrespeito do homem à criação, Monã enviou fogo e destruiu a todos, com exceção de Irimagé. O filho desse homem, Mairamoana, ensinou aos antepassados dos tupinambás tudo sobre a floresta, os animais e os costumes. Já ouviram falar de uma senhora que durante a noite se transforma em um pássaro sinistro? Ela sobrevoa e assobia ao mesmo tempo? Dizem que é um sinal de que algo ruim está para acontecer. Essa é uma lenda do folclore brasileiro, a Matinta Pereira. E o que há de comum entre ela e os tupinambás? Os tupinambás não gostavam muito da ave saci, um pássaro também chamado de matim-tapireira. Dizem que ele passava mensagens dos parentes falecidos. Para os tupinambás,
essa ave pode ser considerada uma encarnação dos espíritos dos mortos. Os pajés eram os mensageiros de boas notícias, aqueles que conversavam com os bons espíritos e afastavam os maus espíritos. Os pajés consagravam os maracás, uma espécie de chocalho enfeitado com penas, para a proteção dos índios, como se ele tivesse um espírito dentro de si. Os tupinambás eram considerados canibais. Você sabe o que quer dizer isso, não é? Isso mesmo, eles comiam carne humana, mas não era algo normal da dieta deles não, tá? Isso acontecia porque eles acreditavam que comer a carne do prisioneiro daria a eles a força, a coragem e as habilidades daquela pessoa. Ou seja, os guerreiros eram devorados, enquanto os covardes não tinham um espírito digno para isso. Para todos esses indígenas ao redor do mundo, a religiosidade faz parte de cada gesto, de cada costume dos povos nativos. Apesar de parecer que há semelhanças entre as religiosidades, cada povo tem uma forma particular de vivê-la. A cultura e a religiosidade são transmitidas de geração em geração pelos mais velhos. É muito bonito, não acha? E aí, gostou de conhecer um pouco sobre esse assunto? Agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Diversos povos indígenas têm suas divindades relacionadas à natureza. Relacione corretamente as divindades conforme as características abaixo. Letra A, Huitzilopochtli. Letra B, Monã. Letra C, Sedna. Agora vamos ver as características e marcar cada um no seu devido lugar. Conhecida como a mãe dos animais marinhos para os povos inuits. Quem será essa? É a letra C, Sedna. Essa foi fácil, hein? É o Deus criador do mundo, do céu e dos seres vivos para os tupinambás. Qual dessas divindades está relacionada aos tupinambás, que é o seu Deus criador? Letra correta é a letra B, Monã. E agora ficou fácil. Eram realizados sacrifícios humanos em sua homenagem, considerado o deus da guerra, das tempestades e do sol para os astecas. Vai ganhar um ponto quem acertar essa, hein? Todo mundo vai ganhar um ponto, então, porque a letra certa é a letra A, Huitzilopochtli. Parabéns! Vamos à atividade 2. Assinale V, verdadeiro, ou F, falso, nas questões sobre os povos indígenas. Cada uma afirmativa dessa, a gente vai marcar V ou F. Para os coiçãs, o homem é superior a tudo na natureza. Eles acreditam que todos são importantes. Essa afirmativa é falso. Mas por que, professor, é falso? Porque os coiçãs não se consideravam superiores. Eles acreditavam que o Ser Supremo e toda a natureza tivessem o mesmo valor e a mesma importância. Vamos para a próxima afirmação. Os inuites tinham a ajuda de xamãs, que aconselhavam as pessoas a lembrarem dos rituais para acalmar os espíritos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, isso mesmo. Os xamãs sempre ajudavam os inuites, aconselhando as pessoas a como fazer os rituais para acalmar os espíritos. Vamos para a próxima afirmação. Os sacrifícios dos astecas eram uma maneira de alimentar o Deus, para que ele assegurasse a chegada das chuvas, das colheitas e das vitórias nas guerras. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Um ponto extra se acertar o nome desse deus aí. Lembra do Huitzilopochtli? Pois é, para os astecas alimentavam ele dessa forma, né? Através dos sacrifícios. Vamos para a última questão. Quer dizer, melhor. Vamos para a última afirmação. Os Samis acreditavam em espíritos guardiões e protetores. Eles se manifestavam como elementos da natureza, como ar e fogo apenas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falso. Por que é falso? Os Samis acreditavam sim em espíritos guardiões e protetores, só que eles se manifestavam nas formas variadas de animais.
E não só em elementos da natureza, como ar e fogo apenas, como diz a afirmação. Então ela é falsa. Vamos à atividade 3. Os astecas realizavam sacrifícios. Eles serviam para assegurar a chegada das chuvas, das colheitas e das vitórias nas guerras. E para os tupinambás, qual o propósito do sacrifício dos prisioneiros de guerra? Vamos lá. Alternativa A. Eles acreditavam que comer a carne do prisioneiro dava a eles a força, a coragem e as habilidades daquela pessoa. Alternativa B. Para que pudessem agradar aos deuses, em especial Sedna, além de liberar os animais para a caça e a pesca. Alternativa C. Para oferecer aos pajés e, com isso, acalmar os espíritos, já que acreditavam que os próprios pajés podiam vê-los. Alternativa D. Eles acreditavam que era comum oferecer o coração dos guerreiros como uma homenagem ao Deus Sol. E aí, você lembra que os astecas faziam sacrifícios, os tupinambás também. Os astecas faziam para assegurar a chegada das chuvas, colheitas e vitórias nas guerras. E por que os tupinambás sacrificavam prisioneiros de guerra? E aí, lembra? A resposta certa é a letra A. Os tupinambás faziam sacrifícios pois acreditavam que comer a carne do prisioneiro dava a eles a força e a coragem e as habilidades daquela pessoa. Parabéns, você acertou, hein? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre religiosidade indígena. Lembramos da palavra indígena. Ela se refere ao que é natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria. Durante o contato dos colonizadores europeus com outros povos ao longo da história, os povos nativos sofreram violências de várias formas. Expomos sobre alguns povos indígenas ao redor do mundo, como os aborígenes australianos, que acreditavam na união entre o ser superior e todos os seres da natureza. Os povos coiçãs acreditavam que a religiosidade era uma forma de interação com o mundo espiritual e, por meio dos curandeiros, poderiam manter contato com os antepassados. Para os inuits, todas as coisas têm um espírito que continua existindo mesmo após a morte. Os astecas costumavam realizar sacrifícios humanos em homenagem a Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. Essa era uma maneira de alimentar o deus para que ele assegurasse a chegada das chuvas, das colheitas e das vitórias nas guerras. Os Samis, ou Lapões, são considerados os únicos indígenas europeus. Seus deuses estão relacionados à natureza. Para eles, os vários acontecimentos naturais tinham ligação com os deuses. Os tupinambás acreditavam que Monã é o deus criador do mundo, do céu e dos seres vivos. Mayra Moana, descendente de Monã, ensinou aos antepassados dos tupinambás tudo sobre as florestas, os animais e os costumes. Para eles, os pajés eram mensageiros de boas notícias, aqueles que conversavam com os bons espíritos e afastavam os maus espíritos, usando os maracás. Percebeu que a diversidade religiosa indígena é enorme, não é? Espero que você tenha achado interessante. Eu descobri muita coisa que não sabia enquanto preparava com carinho essa aula para você. E como sempre falo, essa história não acaba aqui. Vamos pesquisar sobre o assunto e conhecer os elementos que fizeram e fazem parte da cultura e da religiosidade de outros povos. Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!